Você tem que saber por que contar, por que você conta. Porque essa história, eu preciso contar essa história, porque se não for uma resposta visceral do porquê, se você contar, não, porque eu acho que é legal contar uma história assim, acho que o momento é bom para contar uma história assim, provavelmente você não encontrou uma boa história que se justifique o trabalho que o cinema dá, que é envolver 150 pessoas, levantar 1, 2, 3, 5, 8 milhões e tentar depois pôr na sala de cinema. A primeira pergunta, sem dúvida, é o que contar, a segunda, por que contar, e a terceira, e mais difícil, que aí que entra também o roteirista, como contar essa história. Falava, eu errei, eu sou o culpado dessa internação, mas eu fiz tudo isso por amor. Eu falei, cara, o cara fala em amor. E aí eu pensei, onde estava aquela menina, na história de amor? Se eu trabalhar com o pai, eu fujo do clichê, eu fujo dessa situação, e aí eu comecei a aprofundar essa hipótese. Se eu fizer um filme que seja um filme sobre amor, só que como se fosse amor de homem e mulher, mas esse amor de pai e filho, com amor, com ódio, com tudo. E comecei a procurar criar um plot nessa relação. E eu falei, esse truque aqui ninguém vai perceber. Todo mundo vai sentir profundamente, eu vou tocar no ânimo das pessoas. E ele é muito verdadeiro, porque eu no boteco, né, com os meus amigos, com as minhas amigas, a gente fala muito de amor. Não estou mais com fulana, ela fez isso comigo, ou então estou apaixonado também. A gente fala muito de amor com os nossos grandes amigos, mas a gente não fala de amor de pai. A gente não fala disso, fica tudo guardado lá. Então é uma coisa que a gente fecha a 1000 portas, mas é carregado de fúria, de amor, de ódio, é um negócio muito forte. E se eu mexer ali, é um vespeiro, eu mexo no ânimo de todo mundo. Fui com essa hipótese e tratei isso como um romance de amor. Tanto que a primeira cena é o pai abrindo uma carta e lendo um texto que o filho escreveu para ele, que é um flashback que a gente vai contar lá na frente. Essa carta, eu peguei uma música do Lupicínio Rodrigues, que é um cara assim que... aquelas canções de melodrama de boate, né? Um clássico do melodrama de história de amor. Peguei 3 estrofes e deixei como estava e falei, e botei como se fosse uma carta do filho. Funcionou perfeitamente. Ninguém percebe. Na música do Lupicínio Rodrigues é uma ladainha de um homem que foi traído pela mulher e fica falando de dores, de traição. A mesma coisa, o filho falando para o pai, funciona brilhantemente, densamente. E aí com isso eu construí todo o arco dramático do filme. O filme abre com o pai e o filho, termina com o pai e o filho, e isso poderia ser uma coisa seca, mas não foi. É isso que é o arco dramático. Quando eu falo arco dramático, na dramaturgia, eu entendo que é como a construção de uma casa. E você pode ter uma janela de uma cor, uma porta de outra, você pode ter várias coisas, mas tem uma coisa que tem a cumieira que segura o telhado. Isso esse plot, que é a cumieira que segura o telhado, que é o arco dramático, é como se fosse numa barraca, aquela vara principal que você monta, quando você monta tudo de perto. Emendou aquilo ali, isso é o teu plot principal. Se ele estiver frouxo, na minha concepção, você não tem um roteiro pronto. Enquanto ele estiver assim, aquela barraca fica assim, e aí ela pode ser de nylon, linda, importada, alemã, não sei o que, não está de pé, cara. E o que deixa isso de pé, ela pode ter uma redinha de nylon, ter um lugarzinho para você, tudo super chique, tudo bonitinho, mas se você não tem aquele arame que mantém o negócio de pé, que é o arco dramático, que é um plot principal, que pode ser subliminar. Ninguém escrevia falando que era um filme sobre amor de pai e filho, ainda bem, nem precisa, eu sei que é. E se você for estudar o filme, você vai ver que o filme está pontuado por isso, abre com isso, seu conflito principal é o drama principal. O filho entrega uma carta para o pai, parece coisa de amor, queima a mão do pai com cigarro. A última cena é o pai e o filho sentados na sarjeta, é isso o arco dramático. Teve um momento do filme que isso não estava de pé, na montagem a gente precisou... Eu errei a frequência no roteiro, você montava o filme e isso não ficava de pé, a nossa tenda ficava assim, a barca ficava assim, tudo já filmado, e a gente olhava o filme e falava, não funciona. Erro do roteirista, claramente. Caçamba. E agora, como é que faz? Né? A gente montando o filme na Itália, e aí eu falei, gente, não funciona, tem que filmar de novo. Os produtores, você está louco? Acabou, não tem um centavo, os atores já estão fazendo outros filmes, já foi tudo embora, acabou, não tem o que fazer. E eu percebia que o plot funcionava, as personagens eram densas, com talvez uma falha aqui, uma falha ali, nada é perfeito, mas eu errei a frequência. A frequência com que este plot acontecia tinha uns buracos muito grandes no meio.
figura do pai sumia da cabeça do protagonista durante quase 30 minutos do filme, depois vinha, e isso, quando eu percebi, falei, aqui tem um erro, né? Primeiro longa que eu tinha escrito de ficção, aí eu falei, eu errei a frequência do plot. O plot está bem estruturado, mas eu errei a frequência. Não pode filmar de novo? Vamos inventar um truque. Tem que ter um outro truque. Qual foi o truque? Pegar cenas do pai e colocar na cabeça dele. Picotamos uma cena. O que tem do pai? Põe tudo aí. Deixa eu ver o que tem do pai. Põe esses negócios. Pegava textos que nem gravar a voz ele podia de novo. Pegava falas do pai, distorcia essas imagens e em determinados momentos que o personagem estava sozinho no filme, ele não estava mais sozinho. Entrava imagens do pai distorcidas na cabeça dele. E isso corrigia um erro do roteirista de ter errado a frequência com que o plot aparecia. Então, a gente colocou isso em alguns buracos, quando viu a tenda estava de pé, foi em frente, fez o caminho dele. E isso assim, é uma coisa que, num determinado momento, você tem que se preocupar, né? Qual é o teu plot principal, ele não precisa ser evidente, aliás é melhor, mais bacana, se o teu plot principal no seu plot que está na sinopse. Isso é sensacional, não é óbvio, que não é óbvio. Ele está lá, mas o cara que escreve a sinopse, o crítico que escreve não sei o que, nem pega aquele negócio. Só que, pô, você vai estudar a matemática do negócio, foi feito para ser assim. É legal, porque o espectador sente aquilo. É subliminar, mas não é evidente. Te dá uma grande chance de você não ter construído ficado no clichê. Porque eu falei de clichê, né, como um dos pecados, e previsibilidade, os dois pecados mortais. Acho que gula pode para o roteirista, tem vários desses pecados que não, mas previsibilidade e clichê. Agora, clichê tem um negócio que esse diretor que fez o filme italiano me falava, que não sei se foi Godard, quem foi o diretor que fala, é impossível evitar o clichê, então é melhor a gente partir do clichê para chegar em outro lugar. E eu acho isso de uma sabedoria profunda, porque a gente fica tentando fugir do clichê no roteiro, fugir, você dá a volta toda, quando você vê, está na tela, está clichê. Então essa sabedoria, que não sei se é do Godard, vem de alguém, que falou, é melhor a gente partir do clichê para chegar em outro lugar, é muito interessante, que é aquilo que eu falei, um exemplo concreto eu partia de uma história de amor babaca, para fazer o arco dramático do meu filme, para falar com mais gente, eu sabia que era babaca, eu sabia que era um clichê, mas deixa ele lá. Agora eu vou trabalhar para partir do clichê e chegar em outro lugar. Esse é um método interessante. Porque sempre há mestres entre os professores. Os professores têm uma força transcendente. Principalmente nessa fase da vida que a gente está tirando o pé de casa, que pai e mãe não é a única referência. Professora é a tua referência que vai formar a tua vida. Te dá prumo, te dá... E de outro lado também grandes decepções. Sabe? Tem histórias muito fortes sobre relacionamento com o professor e tal. Então a gente abordou um pouco isso. Até os personagens do Caio Blá e o Paulo Vilhena, né? Porque a gente percebe que tanto o professor de violão quanto o professor de física, eles instigam um pouco mais, né? Eles são super importantes no destino dos personagens, né? Os dois. Tem uma tragédia que se abate sobre o professor de física, né? Porque ele é expulso da escola e o grupo da escola faz tem todo um acontecimento político em torno disso. Primeiro ele é expulso porque beijou uma aluna, mas depois a escola os meninos fazem um manifesto para esse professor voltar, e a gente vê os pais fazendo um debate inicialmente super reacionário e depois curiosamente muito moderno, e a professora que a mãe pega a palavra e fala, talvez no caso desse beijo, do jeito que este professor tenha sido vítima da sedução dos alunos. Muito, porque tudo isso apareceu na pesquisa, sabe, a gente viu muitas coisas. Então é isso que em vez de você ir com a sua ideia pré-concebida, você tentar encontrar nos eventos o frescor que existe no mundo, né? Essas coisas vêm do mundo. Mas apareceu muito na pesquisa os professores e esse papel do mestre. Então a gente tem o professor de violão, que é um cara para ele, que é o grande mestre dele, né? Apesar de que também a gente, na dramaturgia, eu também optei por uma ruptura muito radical, até pouco, não tão bem trabalhada por ele, mas um abandono. O cara que é o mestre, o dia que o mestre te abandona, o mundo desaba. Então, como num filme a gente tem que procurar pôr tudo de bom e do melhor, mais denso, profundo, porque você tem 1h30 para falar de tudo, eu achei interessante, ao mesmo tempo que eu quero o mestre, agora eu vou tirar esse mestre da frente, cara, sabe? De uma maneira abrupta, de uma maneira radical. O que eu faço agora da minha vida? Que também é uma questão, né? Você acaba o colegial, o ensino médio,
e de repente todos aqueles caras legais que você tinha, 2 ou 3 grandes professores, tudo some na sua vida, você está sozinho no mundo. Quando você faz faculdade também, você encontra 3 ou 4 mestres, que são os caras que dão uma luz na vida, que você acabou, você está sozinho. É um processo, então a gente metaforicamente colocou isso no de violão, que dá para ele uma série de insights, de motivações, e dá luz para o cara, mas que mesmo desaparece, e aí fica o aprendizado, né? O mestre de verdade, ele pode não estar presente, mas o aprendizado que ele passou é quase a vida. Perfeito. Para finalizar, você terminando essa palestra, nossa conversa ali, você disse que é necessário que a gente trabalhe na formação desse público, né? Que as pessoas tenham essa formação para poder aprender a ler criticamente as mensagens que recebem. Aí eu quero perguntar para você, que dicas você dá e que atividades a gente pode desenvolver para isso? Cara, aí talvez eu não seja a pessoa mais indicada para falar, porque tem gente muito boa, muito inteligente, muito preparada, se especializando em como fazer isso. Eu sei que é preciso, e eu milito nessa área, mas o como eu não tenho certeza. Eu não sou a pessoa que tem mais conhecimento sobre como fazer isso. O que eu acho que precisa ser feito é repertório, é abrir repertório, sabe assim. E eu acho que abrir repertório para mais gente é permitir que a pessoa não veja apenas um tipo de dramaturgia, que é a hegemônica, que é a teledramaturgia, que o cara veja outros tipos de dramaturgia. Isso precisa começar cedo, isso precisa começar no ensino básico, e continuado, e em frente, e andar muito. Agora, eu acho que o grande desafio de como colocar isso dentro do sistema de educação é de que seja com prazer. Então, como fazer que o cara queira ver coisas diferentes e que ele comece a gostar. Nem tudo ele tem que gostar, mas alguma coisa ele se surpreende e gosta. Então, por ali você puxa uma segunda coisa, uma terceira coisa. Eu não sei dizer exatamente como, mas eu acho que a gente tem que começar a mostrar repertório e não de uma maneira autoritária. Eu acho que autoritário nunca funciona. Você é obrigado a fazer, porque se você não souber, você não vai passar na prova. Essa dinâmica, eu não imagino que seja a melhor dinâmica de a gente levar o audiovisual para a escola pública. Eu acho que no médio prazo, ser currículo, está lá dentro, mas ser trabalhada cinema, arte, literatura, é arte, é pelo lúdico, é pelo criativo, é pelo prazer. Eu não consigo entender alguém ensinar literatura se não for pelo prazer. Obrigando um cara a ler uma coisa que o cara não quer ler. Você tem que seduzir o cara. Você tem que fazer o cara curtir um capítulo do Machado de Assis. Várias pessoas querem ler, porque aquele cara... E aí você vai fazer ele ler um outro, e alguém fala que não sei o quê, e lê o Alienista. E a gente tem que... É um jogo de sedução, eu acho que o trabalho de ensinar arte. Então eu acho que... Eu não sei como eu estou te falando, mas eu tenho um desejo de que seja dessa forma. Mas é urgente, cara, assim, a gente precisa, vocês que estão engajados nessa luta, a responsa é muito grande de vocês, muito importante, assim, a gente precisa disso, né? Eu acho que o Brasil está num ponto de crescimento econômico que não está acompanhado de crescimento de cidadania, sabe? A gente precisa não adianta, né, o PIB está crescendo, mas não tem, a cultura não está crescendo na mesma proporção. A reflexão não está, a consciência crítica não está, a produção autônoma de audiovisual não está, mas a gente chega lá, tem muita coisa acontecendo. Sou otimista. Perfeito, muito obrigado. Legal, cara. Obrigado pela conversa. Valeu, foi um prazer. Bebeu muito das suas ideias aí para a gente poder continuar caminhando. Obrigado. Acabou. Nossa câmera. Por favor, não me deixe em surdo, meu Deus. Tempo Juliano. O fotógrafo de plantão, repórter, jornalista, fotógrafo de plantão.